Olá pessoal, muito bom dia, muito boa noite. Estamos aqui começando mais uma vez uma aula extraordinária e vamos falar hoje sobre frequência dos pensamentos e as crenças ilimitantes. Eu quero que você vai já deixando um like aí, tá bem? Vai deixando um like aí, por favor. Você que vai estar entrando e compartilhe essa live com seus amigos, com as suas amigas. Essa aula vai estar aberta, né? Na verdade, pode estar aberta para todo mundo, mas não ficará disponível online aberto, tá bem? Ficará só disponível para os alunos fechados, para os alunos da Escola Profética School. Então, compartilhe essa live, pessoal. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas possíveis. E vamos falar sobre frequência dos pensamentos e as crenças limitantes hoje, tá bem? Eu quero que você, por favor, compartilhe essa live para o máximo de pessoas possíveis, ok? Compartilhe essa live para o máximo de pessoas possíveis. Tá? Então, compartilhe essa live com o máximo de pessoas possíveis. Porque nós vamos estar falando aqui hoje sobre algo totalmente bíblico. Totalmente bíblico. Então, enquanto você vai aí compartilhando, eu também vou aqui compartilhando. Detalhe que essa aula aqui é ao vivo, tá bem? Detalhe que essa aula aqui é ao vivo e pode ter algumas falhas, porém, desde já eu peço a vocês que nos perdoem se tiver alguma falha, tá bem? Sejam muito bem-vindos à aula aberta chamada Frequência dos Pensamentos e as Crenças Limitantes. As frequências, na verdade, limitantes. Tá bem? Vamos lá, vamos compartilhando para as pessoas, o máximo de pessoas possíveis. Que daqui a pouco nós vamos começar aqui. Então vamos compartilhando com pessoas o máximo possível. Tá bem? Sejam muito bem-vindos à nossa transmissão ao vivo, aqui direto do canal do YouTube, para a sua vida, para a sua casa, tá? Eu peço licença aí para entrar na sua casa, peço licença para entrar aí onde você estiver. Vamos falar sobre isso hoje. Você vai ver que totalmente eu vou pegar uma base bíblica e vou falar sobre isso hoje para você, tá? Eu vou pegar a base bíblica hoje e vou abrir o leque aí para você entender como é que funciona. Por que na verdade, de fato, coisas que ninguém falou para você, talvez, mas por que de fato a sua vida está travada? Muitas das vezes você até pergunta assim, será que é por causa... Será que muitas das vezes você culpa até Deus de fazer que a sua vida fosse travada? Você culpa Deus de não te dar, de Deus não te responder, mas
através dessa aula hoje, com a base bíblica, eu quero abrir a sua mente para uma realidade surreal. Eu quero abrir a sua mente para uma realidade surreal. Você vai entender. Então, ouça toda a aula, tá bem? Ouça toda a aula. Eu vou falar bem calmo para que você entenda bem, tá? Ouça a aula toda, tá? Para que você entenda bem do que eu vou falar, tá bem? Sejam muito bem-vindos à nossa transmissão ao vivo. Ok, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, vamos entrando. As pessoas que for já entrando, já vai deixando aí o seu like. Compartilha essa live para os seus amigos. Tá bem? Compartilha essa live para os seus amigos. Porque o que nós vamos falar aqui hoje vai destravar a sua vida. Você vai entender muitas coisas. Você vai entender por que a sua vida realmente está travada. Por que sua vida realmente encontra-se nesse estado de escassez. A grande pergunta é, pode sim, Alba. Pode sim, pode compartilhar o máximo de pessoas possíveis. E não esquecendo de deixar o seu like. Deixa o seu like, compartilha, comenta. Compartilhe com todos os grupos que você tiver. Porque essa aula aqui hoje é uma aula totalmente aberta. Tá? Então você vai entender muitas coisas hoje. Você vai entender por que muitas das vezes, até mesmo, as suas orações, elas não são respondidas. Isso aqui é muito forte, tá? Então compartilha aí. Eu vou esperar. Eu não vou começar a aula se não tiver pelo menos 30 pessoas conosco aqui hoje. Então, eu não vou começar a aula se não tiver pelo menos 30 pessoas conosco aqui hoje. 30 pessoas. Então, chame as pessoas aí. Compartilhe essa aula. Eu preciso de 30 pessoas. 30 pessoas conosco aqui hoje. Eu quero saber se meu áudio está bom. Tá bom meu áudio aí? Meu áudio está ótimo? Se meu áudio está bem, fala aí. Está bom. Se meu áudio está bom, se você dá para ouvir minha voz, fala aí. O áudio está bom, tá? Agora, se não tiver, você diz. Não está bom. Shalom, shalom a todos aqui que já estão entrando. A Alba, a Sandra, a Elide, minha filha, minhas duas filhas espirituais. Eu quero... como eu disse, você pode compartilhar essa aula hoje, embora ela não esteja aberta para todo mundo ver. Mas pode compartilhar, tá bem? Pode compartilhar para todo mundo. E eu só vou começar a aula quando tiver 30 pessoas aqui conectadas comigo. 30 pessoas aqui, pelo menos 30 pessoas conectadas comigo agora. Então vamos lá. Eu vou esperar. Enquanto eu não vir 30 pessoas conectadas aqui comigo, 30 pessoas, eu não vou começar a transmissão. Você vai saber de muitas coisas aqui hoje, eu tenho certeza. Você vai saber de coisas tão poderosas, que você muitas das vezes você perguntou assim para Deus assim, Deus, por que minha oração não é respondida? Por que de fato eu não consigo nada que eu quero por mais que eu me esforce? Você vai saber disso aqui hoje. Você vai saber disso aqui hoje. Você vai saber de fato por que você se esforça tanto e não obtém de fato o resultado tanto na sua vida espiritual, quanto na sua vida emocional, sentimental, física, financeira, em todas as áreas da sua vida. Por que de fato, embora seja
permissão de Deus, mas, de fato, a sua vida está travada. É a vontade de Deus que você viva assim? Será realmente que é a da vontade do Pai que você viva desse jeito? Claro que não. Então, você vai saber hoje. Eu vou abrir o leque aqui para vocês hoje. Aquilo que o Pai me permitiu saber, eu vou passar aqui para vocês. Tá? Então, compartilha aí. Tem pouca gente ainda na transmissão. Eu só vou começar quando tiver pelo menos 30 pessoas. Vai digitando aí, tá? Vai digitando aí. Não deixa sozinho aqui não. Vai digitando para saber que você está aqui, tá? E deixa o like aí. Tá bem? Deixa o like aí. E vamos que vamos. Ainda vamos compartilhando, pessoal. Eu tô compartilhando aqui também. Shalom, Manuela. Tudo bem? Shalom a todos. Vamos esperar as pessoas entrar, tá bem, pessoal? Hoje você vai saber de coisas tão poderosas que talvez você nunca ouviu na sua vida. Como eu disse aqui, você vai saber por que suas orações de fato não são respondidas, por que você não cresce, por que você não vai para frente. Você vai saber de tudo. Nessa aula aqui, você vai receber, durante a aula, você vai receber o mapeamento de toda a sua vida. Você vai receber o mapeamento de toda a sua vida. Você vai receber o mapeamento de toda a sua vida. Eu estive falando com a Elid sobre isso esses dias, um pouco sobre isso. E ela pode até falar aqui, né, Elid? Ela ficou de boca aberta. Ela ficou de boca aberta do que ela recebeu, do que ela aprendeu em poucas palavras, né? Então preste muita atenção. Vamos começar aqui já? Eu não vou esperar pessoas entrar não. Eu vou começando a falar e na medida que você vai ouvindo, você vai tirando as suas próprias conclusões, tá bem? Detalhe, se você tiver um papel, tiver uma caneta, quiser marcar, eu vou falar bem calmo, tá? Eu vou falar bem calmo, bem tranquilo, bem sereno, para que você entenda tudo, tá? Entenda tudo. Então, compartilhe aí. 200 pessoas, o máximo 30 pessoas. Então, vamos começar já? Bom, vamos lá. Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23. Versículo de número 7. A Bíblia diz: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Vamos lá. Assim como pensa a sua alma, assim você é. Traduzindo, assim como a sua alma emite vibrações, assim você é.
Aqui está falando de uma realidade da palavra eu sou. Aqui está falando da sua natureza. Aqui está falando daquilo que você permite entrar, permite viver. Assim como vibra a sua alma, assim você é, tá? Então, para nós entendermos, na verdade, né, para nós começarmos a entender, na verdade, como é que nossa vida foi parar nessa situação, muitas das vezes, você tem um sonho e você vive, na verdade, para realizar esse sonho, e você não consegue realizar, você não consegue ir para frente, você não consegue, de fato, viver uma vida próspera em todas as áreas da sua vida. Você tem que entender, em primeiro lugar, que a sua vida, na verdade, ela não começa quando você nasce. A verdade que muitos não querem te falar, ou que você não aprendeu, é que a sua vida, na verdade, ela começa quando você começa a ser gerado. Quando você passa a ser, dentro da sua mãe, um feto vivente, né? Uma semente vivente. Então veja bem, enquanto você estava sendo de fato gerado, enquanto você estava sendo formado dentro do ventre da sua mãe, antes do cordão umbilical, na verdade, ser cortado, você e eu, nós estávamos ligados à nossa mãe, tá? Pelo cordão umbilical, podendo somatizar, tá? Podendo receber todas as informações externas e até mesmo internas da sua mãe. Enquanto você estava sendo gerado, sendo formado lá dentro do ventre da sua mãe, antes mesmo do cordão umbilical ser cortado, estávamos ligados à mãe, podemos somatizar e confundir o sofrimento dela com o seu próprio sofrimento. Então, tudo que a mãe passa durante a sua gravidez, o que ela passou antes da gravidez, isso passa também está ligado à criança através das emoções não curadas da mãe. Então, veja bem, todo trauma não curado, a criança acaba recebendo através das energias emanadas dentro da mãe na gestação. Então, se a mãe, por exemplo, durante a gestação, ela começa a sentir dores, se ela começa a sentir insegurança, se ela começa a sentir agitações, se ela começa a sentir ansiedade, isso vai logicamente estar sobre a criança que está sendo gerada. Por quê? Porque a criança dentro do ventre da mãe é uma só com ela. Ela está ligado dentro da mãe. Então, tudo que a mãe emite de sentimento, de traumas, emoções, tudo que a mãe passa está dentro da criança. Então, se ela começa a sentir dores, insegurança, agitações, ansiedade, cansaço, de fato, isso vai afetar a criança. Por quê? Porque na verdade, a criança, embora ela não saiba o que esteja acontecendo externamente, internamente, ela está recebendo todo o sentimento de frequência. Ela está recebendo sentimentos e emoções da mãe, que na verdade são as primeiras trocas que o bebê começa a ter no mundo, com o mundo exterior, tá? Então nessa fase, a criança ela tem um inconsciente, a parte ativa do cérebro. Veja bem, nesta fase, a criança ela tem o inconsciente, né? A parte ativa do cérebro, que leva a registrar, que leva a perceber realidades que nós conscientemente não percebemos. Então veja bem, considere isso aqui. Então, é por isso que nossos problemas, na verdade, não começam quando nós nascemos.
os nossos problemas, de fato, eles começam nessa época da gestação, na medida que a criança ela começa a ser gerada dentro do ventre da mãe, tá? Então, tudo que a mãe passa, seja trauma físico, químico, emocional, recente ou congênito, a criança recebe. Então, a criança ela assimila como sendo dela esse sentimento. Então, veja bem, quando a criança ela começa a ser gerada dentro do ventre da mãe, o inconsciente dela, a parte inconsciente dela, o inconsciente dela ele está totalmente ativo. Totalmente ativo. Presta muita atenção. Porque a criança, quando ela começa a ser gerada, é como se fosse ela está aberta para qualquer tipo de programação na mente dela e no subconsciente dela. Então, desde quando a criança está sendo gerada, até os 7 anos de idade, a criança ela está aberta para receber programações da mãe, do pai, do tio, do vô, da avó, de seja quem for. Então, veja bem, tudo que a mãe passa, na verdade, esses traumas, seja ele químico, emocional, na verdade, pode gerar bloqueios no organismo da criança, alterando a vitalidade dos teus tecidos, até mesmo órgãos. Então, dessa forma, os traumas que ficam inscritos no corpo da mãe, normalmente também ficarão inscritos no corpo da criança. Você está entendendo isso aqui? Você está entendendo isso aqui? Eu não sei como ainda você não compartilhou. Eu preciso que você compartilhe isso aqui. Então veja bem, a mãe que passa por problemas mal resolvidos, os seus traumas desencadeados, seja na infância ou na adolescência, ou até mesmo na fase adulta, as suas consequências, os sintomas, as doenças, passa energeticamente ser também do feto que está sendo gerado. Eu vou dizer para você que o Pai vai curar a sua alma hoje. Então, não é só a mãe que passa por hereditariedade, os seus problemas, os seus traumas, etc. O pai também ele passa por essa carga genética e energética. Eu quero que você atente isso aqui, porque isso aqui deveria estar fechado, mas eu abri essa aula hoje porque isso aqui é muito profundo demais. Isso aqui é profundo demais. Nós temos que entender que nós somos seres totalmente energéticos. Nós somos energia. Então o que precisamos entender é que energias são transferidas. Energias são transferidas. E as emoções e sentimentos são um campo magnético de energia. Rabia ramante calabraia vracomondai. Meu Deus do céu. Então a criança, enquanto ela está sendo gerada, ela recebe uma carga energética e genética, tanto da mãe como do pai. Então isso é frequência de vibrações, que são na verdade sentimentos e emoções emitidos e que a criança ela começa a receber desde a gestação. E nessa carga genética está contida toda a informação sobre o pai e sua descendência, e sobre a mãe e a sua descendência. Então a criança, ela apresenta essas duas informações genéticas, tanto do pai quanto da mãe. Ela pode puxar mais para um lado e mais para o outro. Nada relacionado ao físico, e sim aos traumas emocionais e sentimentos
tanto que o pai e a mãe inserem dentro da criança, meu irmão. Dentro da criança. Então, quem que recebe essas informações? A alma. A alma. A alma é o campo magnético de receber, de sugar energias. Então veja bem, porém, durante a vida fetal, a criança, por estar intimamente ligada à mãe, ela somatiza e confunde os traumas da mãe com os seus próprios, adquirindo, sem ela perceber, bloqueios emocionais, bloqueios espirituais, bloqueios sentimentais, bloqueios em todas as áreas da vida. Você está entendendo isso aqui? Você está compreendendo isso aqui? Então, tudo que a mãe recebe, tudo que a mãe gera, pode também afetar desde cedo a saúde da criança. Então veja bem, todos esses traumas que a criança adquiriu hereditariamente durante a vida fetal ou pela carga genética, de fato irão gerar bloqueios em seu organismo e possivelmente desencadearão mais tarde os sintomas, as doenças em qualquer fase da vida das pessoas. Isso aqui é totalmente sério. Isso aqui é totalmente sério. Isso aqui não é algo, meu irmão, para jogar de lado. Pelo amor de Deus, você precisa abrir a sua mente para isso, pelo amor de Deus. Você precisa abrir a sua mente e parar só de dizer amém, Jesus, glória a Deus. Para com isso. Está na hora de você despertar para a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está na hora de você ser inconformado com a situação que você está vivendo. Por quê? Porque Deus me trouxe através dessa aula aberta, tão somente para te dizer que Ele vai curar os seus traumas. Ele vai curar os seus traumas hereditários, Ele vai curar o seu sentimento hereditário, Ele vai curar, Ele vai limpar, Ele vai libertar, sim! Desde o ventre da sua mãe, o Senhor diz, eu te gerei. A grande questão é, para que Deus te gerou? Para que Deus te gerou? Por que Deus te gerou? Qual era o propósito que Deus te gerou? Deus não te gerou para você viver bloqueados em traumas, em coisas que geraram em você, que injetaram em você. Mas o Senhor está dizendo, eu vou curar hoje aqui. Então veja bem, todos esses traumas que a criança adquire, hereditariamente, passando de mãe para pai, de pai para criança, ou melhor, de mãe para criança, de pai para criança, isso passa a definir qual é o futuro da criança quando ela começa a nascer. Isso começa a definir a vida toda da criança. Isso gera, na verdade, um destino para a criança. Então, todos esses traumas que a criança adquiriu hereditariamente durante a vida fetal ou pela carga genética, irão gerar bloqueios
em seu organismo desencadearão mais tarde os sintomas, as doenças, em qualquer fase da vida. O que nós precisamos? O que nós precisamos? É identificar as crenças ilimitantes, identificar as emoções, as nossas emoções. Identificando as emoções, nós começamos a passar, ser curado dos traumas hereditários. Então veja bem, a chave de todas as emoções negativas que você recebeu enquanto você estava no ventre da sua mãe, a chave de todas as emoções negativas é uma interrupção no fluxo energético do corpo. É a chave de todas as emoções negativas, é uma interrupção no fluxo energético do corpo. Já eu chego onde eu li lá em Provérbios, assim como a sua alma pensa, assim você é. Calma. Então, as emoções, ela se divide energeticamente, ela se divide em muitas partes. Ela se divide em 5 partes. Em 5 partes. As emoções, ela tem 5 fases. 5 fases, senhores e senhoras, que pode afetar a sua saúde. Por exemplo, a ansiedade. Se sua mãe foi muito ansiosa, praticamente ela teve problema muito no intestino delgado. Pode afetar artérias e vasos, corações, língua. A raiva, ela atinge o fígado, ela atinge a vesícula biliar, ela atinge articulações e olhos. Aqui eu estou falando de doenças hereditárias que você recebeu por causa de traumas, de emoções negativas, de energias negativas que você recebeu. Então veja bem, o medo, ele atinge os ossos, ele atinge o cabelo, ele atinge o rim, e a bexiga e as orelhas. Já a preocupação, muita preocupação, essa carga genética que você recebeu, porque você não nasce com esses sentimentos, você herda esses sentimentos da sua mãe ou do seu pai, tá? Ele atinge os músculos, o estômago, o pâncreas e a boca. Já a tristeza, ela atinge a pele, o intestino grosso, os pulmões, o pulmão e o nariz. Então tudo tá ligado. Então eu tô falando não só
do seu estado interno, do seu corpo, da sua saúde, da sua vida espiritual, da sua vida sentimental. Eu estou falando de tudo aqui hoje, de tudo. Então o que você tem que entender? Imagine que cada uma dessas emoções negativas ou eventos específicos seja uma árvore em uma floresta de autoimagem negativa. Imagine só. Imagine só que cada emoção negativa ou eventos específicos seja uma árvore em uma floresta de autoimagem negativa. Elas começam na gestação, em coisas que sua mãe e seu pai viveram e que não passaram pelo processo da cura interior, ou seja, emoções que não foram curadas, como rejeições, abusos, fracassos, medos, culpas e etc. Pode haver centenas delas e a floresta pode estar tão densa que parece que com uma selva. Porém, vamos supor que haja 100 árvores doentes em sua selva de autoimagem. Se você for cortar uma árvore, neutralizando-a com as técnicas de liberdade emocional, que nós vamos falar aqui, por isso que eu mandei para os alunos da Escola Prophetic School, que nós vamos fazer áudios para curar os traumas emocionais. Então presta bem atenção. Por que eu estou falando isso aqui? Porque você precisa entender tudo isso para entender a cura interior. Ainda que você já possa, de fato, sentir esse alívio emocional muito bem-vindo, por ter removido aquela árvore que você ainda como que eu posso dizer, não clareou muito essa selva de autoimagem. Então você teria mais espaço para mover-se nela. De fato, seria um lugar mais claro para se morar. Então veja bem, quanto mais você vai cortando a árvore, que são na verdade instalações de energias, de emoções negativas, mais vai clareando. Você já está entendendo aqui? Então, presta bem atenção. Felizmente, você não vai ter que cortar todas as 100 árvores para chegar a esse resultado. Isso porque quando você automaticamente começar a tirar aquilo que não presta, você vai automaticamente começar a ter liberdade para relacionar consigo mesmo. Por que pessoas, na verdade, não conseguem se relacionar com elas mesmas? Porque elas não sabem que o que manda na vida delas não é a consciência, é o subconsciente. Presta bem atenção. Os traumas hereditários estão obviamente ligados a uma sucessão de fatos e acontecimentos difíceis e destrutivos ocorridos na família ou mesmo na vida de antepassados, as quais geram desordem no campo biogenética ou geram desordem no campo da genética. Veja bem, traumas levam emoções não curadas, sentimentos não curados, levam a uma alteração no DNA. Vou repetir isso aqui. Traumas, sentimentos, emoções
não curadas levam uma alteração no seu DNA. Ou seja, se os nossos antepassados viveram situações difíceis, traumas familiares, fato de exigente superação, pode ter acontecido uma alteração genética, a qual nos possibilita desenvolver sequências ou sequelas psicológicas e também físicas. E acaba gerando doenças psicomáticas. O que são doenças psicomáticas? São todos os sintomas de doenças que estão ligados à não compreensão, vivência ou absorção das emoções de traumas que não foram curados, que não conseguiram ser trabalhados. Você está entendendo isso mesmo, Sandra? Libertação. Então veja bem, isso aqui eu nem comecei a aula ainda, tem muita coisa para falar. Então, um exemplo aqui que eu vou te dar. Um exemplo são os mais diversos tipos de alergias, cefalias, transtornos digestivos ou de ansiedade. Existe uma gama na verdade, de sintomas que podem ser traduzidos por doenças psicomáticas. E sempre uma alteração do nosso psique que tem um impacto sobre o físico. Emoções são reações bioquímicas que têm um impacto muito forte sobre o nosso organismo. Então isso pode acontecer de um determinado órgão e a pessoa passa a ter mais fragilidade, vulnerabilidade e acaba acudindo uma difusão, até mesmo uma doença. Por quê? Porque simples fato, a sua vida não começa quando você nasce. Não sei qual é a sua idade. Eu não sei se você tem 46, se você tem 49. Eu só sei de uma coisa. Você não tem essa idade. Você tem 46, por exemplo, e 9 meses. Porque os 9 meses também contam. E esses 9 meses vão definir a plenitude da sua vida. Haribi kamondi anavida komontri belevidai. Haribi kanderebi orosherebe kandarabla sorika. Habiri kilara surigi lario semeneraya flagata. O Pai está abrindo mente de muita gente aqui. O Pai está abrindo a mente. O Pai está fazendo o quê? O Pai está dizendo assim, preste bem atenção, porque eu estou abrindo a sua visão para você entender toda a sua vida. A Bíblia diz, meu povo padece porque lhes falta conhecimento, Oséias 4:6. Agora fala para mim aqui. Fala para mim. Quem está aqui assistindo essa aula, que parece que está abrindo uma janela na sua vida e você está vendo a sua vida toda passar, como se fosse um retrocesso. Quem está vendo isso? Quem que está vendo isso? Deixa eu ver. Quem que parece que está vendo a sua vida todinha passar na tua frente? Quem que está entendendo aqui algumas coisas? Você está entendendo? Então nós, na verdade, precisamos de equilíbrio. Porque, na verdade, existem 2 pilares que precisam estar equilibrados. 2 pilares que precisam estar equilibrados.
Isso aqui você nunca vai ouvir igreja nenhuma falar sobre isso. Você nunca vai ouvir igreja nenhuma. Eu desafio vocês a procurar. Eu desafio vocês a procurar. Porque a igreja, na verdade, ela é um hospital que cura as almas. E tem muitas, na verdade, dentro, doentes. Então a cura começa interiormente. Então, existem dois pilares. Dois pilares que precisam estar totalmente equilibrado. Não conseguimos pensar em uma vida plena e de qualidade sem cuidar do nosso responsável. Por isso nós somos formados por 3 pilares: corpo, alma e espírito. E se não estiver em equilíbrio, de alguma forma ou algum momento começa esses pilares, principalmente a alma e o corpo, a desmoronar. Tá? Já em algum tempo estamos vivendo de tal forma que esses pilares vêm sendo abalados constantemente e principalmente pelo modo piloto automático que temos ensinados a estar neles, por quê? Pois nascemos e ao nascermos começamos a criar hábitos que podem ser bons ou maus. Então veja bem, os pilares, corpo, alma e espírito, na verdade, são muito importantes. E esses pilares auxiliam um ao outro na nossa constante evolução e qualidade de vida. Então todos eles como já disse, são formados por hábitos, e para termos um hábito, para mudarmos o nosso hábito, requer treino. Vou repetir, para mudar os nossos hábitos, requer treino, porque os seus hábitos, aquilo que você recebeu da sua mãe quando você estava na barriga dela, aquilo que você recebeu do seu pai, Arabi no Comondeb, Calabraia, vai definir. O pai está dizendo, estou libertando pessoas aqui. Arabi Konderebalaba Xelabagalabai. Aquilo que você recebe do seu pai, da sua mãe, quando você está dentro do ventre da sua mãe, vai definir as vibrações, vai definir as frequências que você vai andar. Vai definir toda a sua trajetória desde que você nasceu até na hora de você morrer. E se você não interromper isso, você vai viver uma vida totalmente desgraçada. E não é a vontade de Deus para você. Não é a vontade de Deus para você. Não é a vontade de Deus que você vive desse jeito. Não conseguimos, de fato, viver uma vida totalmente abençoada se nós não quebrarmos
pela raiz dos problemas. Já há algum tempo estamos vivendo de uma tal forma, tão abalados, que nós não sabemos o que fazemos. Então os 3 pilares são muito importantes para auxiliar na nossa constante evolução e uma qualidade de vida boa. Todos eles, como já disse, são formados por hábitos. Primeira coisa, a alma. A alma ela tem 4 campos energéticos: emanação, criação, formação e ação. Por que emanação? Porque emanação é energias e vai atingir outros níveis. E o que você emana, você vai ter lá na sua ação. Você vai agir conforme a sua emanação. Conforme você recebe na emanação as informações, os traumas, os sentimentos que a sua mãe gerou, que o seu pai gerou. Então a nossa alma ela é magnética. A nossa alma ela é magnética, porém, dependendo do que herdamos dos nossos pais, trazemos como padrões, além das crenças que aprendemos e criamos de acordo com os padrões, e a percepção que temos das coisas, ela pode nos atrapalhar e criar problemas durante a nossa vida. Portanto, devemos treinar a nossa mente para mudar os nossos padrões de crenças e de pensamentos, para então termos o controle maior das nossas emoções, dos nossos sentimentos. O espiritual é completamente diferente de religião, de espiritualidade, de autoconhecimento. É a busca por despertar a sua verdadeira essência adormecida, que por causa dos traumas hereditários na gestação, oh meu Deus, por causa dos seus traumas, por causa daquilo que você recebeu, a sua essência de verdade não foi totalmente formada. Por causa do quê? Do pecado do homem. Então precisamos manter conectado com o divino, com a nossa essência. E estar conectado com o Criador, com Hashem, requer constância. E essa constância requer uma demanda de práticas que nos levarão a isso. E por que manter o equilíbrio nessa esfera é necessário? Por quê? Por quê? Porque os primeiros anos de sua vida são alguns dos mais importantes, porque define muitos padrões emocionais que seguiremos por toda a nossa vida, e com a sensação de sermos bons o suficiente para algo ou não. A integração de emoções e intelecto, consciência básica do estado emocional e o sentimento de segurança e coerência com o indivíduo. Por isso, estar com a mente equilibrada e o espírito em harmonia com o Criador faz toda a diferença. Por quê? Pois isso fará que a criança, ao nascer, tenha as mesmas características que os pais têm. Então, quando crescemos no ambiente familiar prejudicial, onde não somos educados da forma certa, na qual o medo, a negligência estão sempre presentes, vamos sofrer traumas de infâncias que afetam diariamente a trajetória do desenvolvimento do cérebro, causando adaptações diferentes nos circuitos cerebrais do que teríamos num ambiente de proteção, segurança e amor, de acordo com a psiquiatria, e especialista em saúde mental fala isso.
Então, quanto mais cedo você começar, quanto mais cedo começarem os traumas, mais profundos serão os seus efeitos que nos acompanharão por toda a vida adulta. Eu vou repetir isso aqui. Quanto mais cedo começarem os traumas, mais profundos serão os efeitos que nos acompanharão por toda a vida adulta. Pais que sofreram traumas na infância podem desenvolver diversas sequelas emocionais e mentais nos seus filhos. E como os transtornos de estresse pós-traumático, complexo de inferioridade, complexo de ansiedade, dificuldade de relacionamento com outras pessoas e até mesmo dificuldade de enxergar o lado bom da vida. Isso de fato acompanharão. Isso de fato vai gerar profundos efeitos que podem te acompanhar se você não curar, se você não se libertar disso por toda a sua vida adulta. Por isso, a cura interior é necessária para que a criança seja saudável emocionalmente. A sua conexão e a sua convivência, seus comportamentos, define o futuro da criança que está sendo gerada e até mesmo quem já nasceu. Então eu estou falando agora com os pais aqui. Com os pais, porque eu sei que tem pais aqui. Pais e mães. Então você precisa, de fato, se curar e curar os seus filhos. Você precisa se curar. Erd, eu estou sentindo isso em você. Rabiara sorg de fly, declando obia. Hanikrion diriala serg dovrai tuimineblobi endrelaço. Ai. Então, se a criança foi criada em uma família que não valoriza e não cuida das emoções, é muito provável que isso separe da própria identidade e dificulta o reconhecimento e as administrações das emoções fortes e pode acabar isso desenvolvendo um padrão de decisões impossível, dificultando a criação de vínculos saudáveis. Então a cura interior, se é necessária para a criança viva, ela seja saudável emocionalmente. A sua conexão, a sua convivência, os seus comportamentos vai sempre definir o futuro da criança que está sendo gerada, até mesmo quem já nasceu. Então manter em equilíbrio, em sintonizado, vai definir o comportamento da criança, se ela vive na liberdade ou se ela vive na prisão de sentimentos ruins, emanados, podendo ter dificuldades de emoções sobre a própria identidade. Então essa criança pode acreditar, se ela tiver suas emoções equilibradas, ela se sentirá se ter as suas emoções equilibradas, ela sentirá capaz de experimentar todas as emoções de forma certa e ela conseguirá nutrir de sentimentos positivos se ela tiver as emoções equilibradas. Mas as emoções equilibradas dela vai depender das emoções equilibradas do pai e da mãe na gestação e durante toda a vida dela. Durante toda a vida dela. Erd, agora você entendeu o que eu estou vendo nos comentários aqui. Por que muitas pessoas não aceitam a autoaceitação, o automerecimento?
Porque seu pai, sua mãe achou que era imerecedor de tal coisa e você recebeu isso e você acha que você não é merecedor também. Que me fala, nagal e nevai. Agora, nós precisamos definir aqui uma coisa. A diferença entre a mente consciente, subconsciente e inconsciente. Porque através disso tudo, você vai começar a criar crenças ilimitantes. E essas crenças ilimitantes são frequências que vão fazer você se tornar aquilo que você vibra. Aquilo que você recebe do seu pai, ou melhor, da sua mãe e do seu pai, durante a gestação, vai definir a frequência que você vai entrar. Então, as crenças limitantes estão totalmente no subconsciente. Então, por que estão no subconsciente? Deixa eu te falar uma coisa aqui. E o subconsciente, ele é ativado não quando você nasce, mas quando você é gerado. Então, as crenças ilimitantes estão no subconsciente. Mas qual é a diferença entre mente consciente, subconsciente e inconsciente? Vamos lá. A mente consciente é o que você pensa, os seus desejos, o que você quer, o que você sabe, porque já estudou e tem entendimento. A mente subconsciente são as suas memórias, hábitos, características, sentimentos e crenças. Isso corresponde a cerca de 88 a 90% da sua mente. Agora, a mente inconsciente é uma parte que você não tem acesso. O inconsciente é algo que fica escondido em cada um, mas que se manifesta sem sabermos nos comportamentos, ou seja, manifesta nos comportamentos nossos. E é no subconsciente que vai manifestar e alterar a sua realidade. E essa parte da sua mente vai mostrar o mundo de acordo com as suas crenças. E o mundo espiritual vai sempre trazer para você aquilo que está no seu subconsciente. Não basta você dizer eu creio no milagre, mas lá no seu subconsciente tem um bloqueio para o milagre. Então veja bem, se você tem uma crença em relação ao dinheiro e acredita que as pessoas com muito dinheiro são corruptas, seu subconsciente vai te colocar em situações que vai te comprovar que todos os ricos são corruptos e desonestos. E mesmo que exista um rico não corrupto, íntegro ao lado, você não vai conseguir enxergar essa pessoa, essa realidade, porque o seu subconsciente está direcionando somente para ver aquilo que ele acredita ser verdade. Então veja bem, meu irmão, veja bem, isso aqui é uma aula poderosíssima. Mas como que isso acontece, pastor? Me explica aí como isso acontece. Vamos entender isso aqui. Nós temos um mecanismo de atenção seletiva. Você já deve ter reparado que quando quer comprar um carro, você começa a ver todo mundo com esse carro. Na verdade, você está focando nesse carro. E como existe milhares de carros circulando na sua frente, você passa a ver mais desse carro que você quer. Tá?
E como nós adicionamos uma crença? Como nós recebemos uma crença? Existem duas principais formas de adicionar uma crença: por forte impacto emocional e por repetição. É por isso que eu vou falar para vocês aqui. Existem duas formas principais de adicionar uma crença: por forte impacto emocional ou por repetição. É por isso que eu falei que eu vou fazer áudios específicos, direcionados por Deus, para quebrar as crenças limitantes, para instalar em você as crenças ilimitantes, para você voar, para você ser livre de verdade. Veja bem, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertar. Sabe o que é conhecer a verdade? Sabe o que é libertação? É estar livre de tudo aquilo que te prende. Se alguma coisa te prende, você não está liberto. Você está entendendo? 99% dos cristãos hoje na igreja, isso eu estou falando em geral, sem errar, vive uma vida presa em regiões de cativeiro. Porque foi recebido isso desde lá da gestação. Então, como eu disse aqui, existem duas principais formas Desculpa. Existem duas principais formas de adicionar uma crença. A primeira é por impacto emocional e a outra é por repetição. Primeiro, por impacto emocional. Você pode adicionar uma nova crença ao passar por uma situação de forte impacto emocional. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Imagine que você está andando sozinho e foi assaltado, tá? Imagina isso. Algum ladrão chegou lá e assaltou você. Aí, do nada, você sentiu medo, você se assustou, você teve pânico daquilo. E nesse momento, você instala uma crença de que é perigoso estar sozinho. Aí o seu subconsciente vai te impedir de ficar sozinho ou sozinha, e você vai estar sempre rodeado de pessoas, mesmo quando você quiser estar sozinho. Aí, o seu subconsciente, presta bem atenção, o seu subconsciente vai te impedir de ficar sozinho ou sozinha, e você vai sempre querer estar rodeado de pessoas, mesmo que você deseje estar sozinho ou sozinha. E se um dia você estiver andando sozinho de novo, o seu subconsciente vai te colocar em uma situação de perigo para que se repita e mostre que é realidade. Ou seja, o seu subconsciente atrai a realidade que ele emana, que ele acredita. Ou seja, o que manda na sua mente não é a sua mente, é o seu subconsciente. Então, presta bem atenção. O que você acredita, presta bem atenção, pega o código aí, que esse código é forte. Pega esse código, que esse código é forte. E se eu fosse você, eu já dava um glória a Deus aí antecipado, porque isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. O que você acredita em seu subconsciente se torna verdade. E essa verdade, ela materializa. Sabe o que você está vivendo hoje? São a materialização do seu subconsciente. São realidades que o seu subconsciente trouxe para você. Então, por isso que é importante reconhecer e limpar todas as crenças limitantes. Por isso que é importante reconhecer,
e limpar todas as crenças limitantes, para que você não continue criando essa realidade indesejável que você vive. A segunda coisa, por repetições. Por repetições. Meu irmão, eu não nem comecei a aula ainda, tá? Já vou avisando. Então veja bem, isso aqui é um trauma emocional que você vai receber, que o seu subconsciente vai receber, e ele vai entender como realidade, como verdade aquilo. Então agora existe outra parte que é por repetição. Uma outra forma de adicionar uma nova crença é ouvir e receber crenças através da frequência binaural. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês, para os alunos da escola fechada. Eu vou fazer o áudio, eu vou conversar, vou mentorear cada um de vocês. Vou conversar com vocês pessoalmente e através. Por que eu estou falando nessa aula? Porque aí você já tem como fazer um mapeamento, entendeu? Você já tem como fazer um mapeamento de toda a sua vida, porque quando eu for conversar com você, você já vai ter o mapeamento pronto. Para quê? Para que eu faça o áudio de adicionar, de tirar aquela crença limitante e de adicionar uma crença ilimitante para você, te fazer você voar, te tirar da gaiola, te tirar da prisão. Então, por exemplo, seu pai, vamos dizer aqui, tá? Vamos dizer aqui uma coisa. A repetição, ela também pode ser muito poderosa. Ela pode ser tanto vivida quanto ouvida. Tá? Vou pegar um exemplo aqui para você. Por exemplo, seu pai perde um emprego. Vamos supor que alguém da sua família perde um emprego. E fala continuamente que aí seu pai fala continuamente que ele está em crise, que é difícil de conseguir emprego. Aí você liga a televisão, você liga a TV, tá? Você liga a TV. Aí você escuta que os seus pais estão em crise, que é difícil conseguir emprego. Você pega um jornal e lê que os seus pais estão em crise, é difícil conseguir um emprego. Aí o que acontece? Você instala essa crença em si mesmo. E cada vez que for procurar um emprego, o seu subconsciente vai dizer que é difícil porque os pais estão em crise e te sabotar. O seu subconsciente vai te sabotar para você não conseguir esse emprego. Ou seja, o seu subconsciente manda na sua realidade, nas suas realizações. Agora, você está entendendo por que eu vou fazer o áudio? Porque você já está fazendo o mapeamento. Quem que está fazendo o mapeamento da sua vida aí? Deixa eu ver. Eu vou terminar isso aqui. Vou ter que terminar isso aqui. Já estou terminando. Quem que já está fazendo o mapeamento aqui? Deixa eu ver. Alba, Manuela, Sandra, Elide. Tem 6 pessoas aqui agora. 5 pessoas. 5 pessoas, 2 likes. Deixa mais like aí, pelo amor de Deus. Então veja bem. Existe crenças ilimitantes que você instala, que são crenças em si, crenças internas, princípios, leis internas que você instala, e essa crença em si mesmo, cada vez que for procurar de fato uma oportunidade, o seu subconsciente vai, mesmo que você fale assim, ó, Deus vai abrir a porta, mesmo que alguém
automaticamente. Olha aí a Luciana falando aí, ó. Isso aí é uma crença limitante. Só que é um estado, é um trauma que está instalado no seu subconsciente. Então vamos lá. Aí, por você viver tudo isso, quando você vai procurar, por exemplo, um emprego, aí alguém libera sobre você, não, você vai conseguir, Deus vai abrir a porta. Aí você fala, amém, eu recebo, eu creio. Mas na medida que você pisa naquele lugar, o seu subconsciente diz, é difícil conseguir emprego, porque seus pais estão em crise, o mundo está em crise, e você também está em crise. E isso passa a ser realidade. Então, tudo que você... A sua vibração é inconsciente. A sua vibração é subconsciente. Então, esse nível, são coisas que tocam profundamente o subconsciente, porque a alma é subconsciente, não é consciente. Então eu vou falar aqui algumas crenças ilimitantes e você vai identificar elas. Eu vou falar bem devagar algumas crenças ilimitantes aqui para você. Por isso que eu falei, marca no caderno. Quem tá com o caderno aí? Deixa eu ver, eu quero saber rapidamente quem tá com o caderno aí. Quem tá com o caderno aí? Quem tá com o caderno para marcar aí que eu vou falar algumas crenças ilimitantes. Por exemplo, crenças limitantes comuns com relação ao dinheiro, por exemplo, tá? Por exemplo, todas as suas crenças limitantes são verdades que o seu subconsciente acredita. Então vamos por exemplo, dinheiro é sujo. É difícil ganhar mais dinheiro. Dinheiro corrompe. Tem que trabalhar muito para ganhar muito dinheiro. Só através do meu trabalho eu consigo dinheiro. Isso são crenças limitantes. Dinheiro atrai invejosos e interesseiros. Sou pobre, mas sou limpinho. Crenças ilimitantes, tá? Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não traz felicidade. Para ser rico, é preciso vender a alma para o diabo. Já ouviu falar sobre isso? Todo rico é desonesto. Só é rico quem é desonesto. Ou você é rico, ou você é infeliz. Não é possível ganhar dinheiro fazendo o que ama. São crenças ilimitantes. Isso aqui que eu tô falando para vocês são bloqueios no seu subconsciente que você acredita. Que seu subconsciente acredita e que se torna realidade. Em alguma forma você está bloqueado. Não é possível ganhar dinheiro fazendo o que ama. Vou ser pobre para sempre. Tenho que trabalhar para os outros. Não posso ter minha própria empresa. Não tenho dinheiro para nada. Nunca vou ser rico. Ou eu sigo os meus sonhos, ou eu ganho dinheiro. O dinheiro é a raiz de todo mal. Se eu pudesse e o meu dinheiro desse. Não tenho dinheiro para nada. Não se pode ter tudo. Nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Nada dá certo para mim. Não tenho tempo para nada. Não sou bom o suficiente.
Não consigo aprender. Nunca vou conseguir alcançar os meus objetivos. Eu não sirvo para nada. Eu não mereço coisas boas. Ninguém me quer, nem se importa comigo. Homens não prestam. Minha família só me dá dor de cabeça. Não posso, não consigo e nem sei. Não é possível viver do que se ama. Não levo jeito para fazer isso. Sou muito velho para isso. As coisas precisam ser perfeitas para darem certo. Não sei tudo que preciso. Não tenho tempo. Não consigo fazer isso. Não consigo aprender tal coisa. É impossível ganhar dinheiro fazendo o que de fato eu gosto. Vou ser pobre para sempre. Nunca vou conseguir dinheiro suficiente para realizar os meus sonhos. Não tenho dinheiro para nada. É impossível me organizar. A culpa não é minha, que as coisas só dão errado. Eu não mereço sucesso. Eu não mereço coisas boas. Já estão se identificando aí? Vão falando aí se estão identificando. Meus sonhos são impossíveis de serem alcançados. Nunca vou conseguir alcançar os meus objetivos. Não consigo resolver esse problema. Exemplo agora de crenças ilimitantes comuns em relação a si mesmo. Em relação a si mesmo. Tá? Presta bem atenção. Nunca faço nada direito. Quem está se identificando aí, pelo amor de Deus, vai digitando aí. Eu estou me identificando, eu tenho crenças ilimitantes. Eu preciso me libertar, digita aí embaixo. Eu tenho crenças limitantes, eu preciso me libertar. Digita aí, digita aí, digita aí. Diga aí, se você tem crença limitante, eu tenho crenças limitantes, eu preciso me libertar, pelo amor de Deus. Essa aula vai ficar aberta, tá? Vai ficar aberta. Crenças limitantes comuns com relação a si mesmo. Nunca faço nada direito. Eu preciso provar o meu valor. Não sou bom bastante. É tudo minha culpa. Não faço por merecer. Tenho que fazer por merecer, melhor dizendo. Tenho que fazer por merecer. Se eu ficar com raiva, sou uma pessoa má. Não mereço. Não tenho tempo. Não sei por onde começar. Não tenho conhecimento suficiente. Eu tenho que sofrer para aprender. Para ser rico, só casando com homem rico. Não dou sorte na vida. Não sirvo para nada. Crenças ilimitantes comuns sobre o amor e relacionamentos. Pega aí. O amor machuca. Sabe por quê? Veja bem. Isso aqui são bloqueios em todas as áreas da sua vida. Por que você não tem uma vida? Por que você não consegue namorar, você não consegue casar, você não consegue ser feliz nem com seu esposo? Por que você não consegue ser feliz na vida espiritual? Por que você não consegue ser feliz
na área financeira, e existem crenças limitantes. Então, crenças limitantes comuns sobre o amor e relacionamento. O amor machuca. Homem ou mulher não presta. Homem ou mulher só valoriza depois que se perde. Sorte no jogo, azar no amor. Não grite a sua felicidade, pois a inveja tem sono leve. Mulher gosta de dinheiro. Quem eu quero, não me quer. Ninguém me ama, ninguém me quer. Nasci para ser sozinho. É mais seguro eu estar sozinho. Eu vou morrer sozinho ou sozinha. Casamento é game over. Eu preciso de alguém que cuide de mim. Todo mundo Eu preciso de alguém que cuide de mim. Todo mundo que eu amo me machuca. Só dava certo com o meu ex. Eu só escolho a pessoa errada. Meu dedo é pobre. Eu posso me relacionar. Eu só posso me relacionar com quem me faz mal. Amar é sofrer. Eu devo me sacrificar por amor. Deixa eu ver aqui que as pessoas que estão Vamos ver quem está aqui com crenças limitantes. Deixa eu ver. Eu não consigo chegar a horas. Eu tenho crenças limitantes. Eu preciso me libertar pelo amor de Deus. Culpe-me muito. Nossa, eu me bocoito mais do que imaginei. Meu Deus. Quando você faz isso, ou Elid, ou Sandro, ou todo mundo que tá aqui, você auto se sabota, tá? Você auto se sabota. Crenças limitantes comuns sobre o trabalho. Deus ajuda quem cedo madruga. Ai, ai. Eu nem comecei a aula ainda, cara. A Prophetic School vai te destravar em todas as áreas. Ah, vai! Exemplo de crenças limitantes comuns sobre o trabalho. Deus ajuda quem cedo madruga. Sem trabalho duro não se consegue nada. Não é possível viver do que se ama. Eu vendo a minha alma para o trabalho. Tenho que trabalhar muito. Ou eu tenho uma carreira de sucesso, ou eu tenho uma família feliz. Eu odeio meu trabalho. Casamento é prisão, exatamente. É uma crença limitante. Homem aprisiona, faz dela criada. Ninguém me valoriza no trabalho. O mundo está em crise e por isso tudo está muito difícil para mim. Não tem emprego para todo mundo. Não tem emprego suficiente para toda a gente. Crenças ilimitantes. Alguém vai roubar o meu emprego. Trabalho é obrigação. Eu quero perguntar aqui. Peraí, vamos lá. Quero perguntar aqui. Seu pai, sua mãe, seu tio, seja quem for. Mesmo que você, quando você estava lá sendo gerado lá no ventre da sua mãe. Todas essas crenças limitantes que eu passei aqui para você, que são algumas, são coisas que você recebeu no seu subconsciente quando você estava lá dentro do ventre da sua mãe. Aí você recebeu. Quando você foi crescendo, você foi continuando ouvindo isso.
E isso começou a gerar fortalezas em você. Fortalezas. E essas fortalezas limitaram a tua visão, limitaram o teu sucesso, limitaram as suas conquistas. Então, na verdade, o que precisamos entender é as frequências magnéticas que os nossos subconscientes têm. Aquilo que pensamos é exatamente o que atraímos, pois somos energias. O seu pensamento recebe ordens do seu subconsciente. E pensamentos são respostas que você emite para você mesmo. Vamos lá, vou repetir. Pensamentos são respostas que você emite para você mesmo. É resposta. Eu não consigo. Aí se você não conseguir, se você falar eu não consigo, você já está dando o avará, você já está batendo martelo sobre você. Você está dizendo que você não consegue. Você automaticamente está recebendo a resposta que você mesmo emite. Pegou? Então, veja bem. O que pensamos está diretamente ligado naquilo que herdamos. O que pensamos está diretamente ligado naquilo que herdamos. Então, todo pensamento que você pensa é uma energia. Todo pensamento que você pensa afeta a sua saúde e felicidade. Vai pegando. Todo pensamento que você pensa afeta a sua felicidade. Todo pensamento que você pensa é carregado de um nível de energia. E essa energia atrai aquilo que você pensa. Todo pensamento que você pensa atrai seu semelhante em um nível psíquico. Todo pensamento que você pensa atrai tanto pessoas animadas quanto, na verdade, inanimadas, ou seja, pessoas rancorosas. Todo pensamento que você pensa entra. Todo pensamento que você pensa é o seu subconsciente pensando, é o seu subconsciente emanando. Todo pensamento que você pensa que é naturalmente positivo atrai resultados positivos para a sua realidade. Todo pensamento que você pensa tem uma propriedade magnética no reino espiritual, no reino psíquico. A sua mente é o imã. Todo pensamento que você pensa de que está emanando atrai o amor. Todo pensamento que você pensa de ser próspero atrai prosperidade. Pensamentos são realidade que você emite entrar, que você permite entrar e manter-se nessa realidade. Todo pensamento que você pensa preenche a atmosfera psíquica e espiritual de onde você trabalha ou mora.
Por essa razão, pense positivo e tenha bons pensamentos. Você é aquilo que você pensa. Provérbios fala isso. Todo pensamento que você pensa inicia-se fisicamente e então retorna a você em manifestações físicas. Seja uma pessoa, coisa, condição ou circunstância. Por essa razão, conforme você escolhe os seus pensamentos, você escolhe a sua vida. Todo pensamento que você pensa tem força criativa, seja para o bem ou para uma enfermidade. Todo pensamento que você pensa fará de você um mestre ou um escravo da vida. Fará de você uma pessoa de sucesso ou não. Todo pensamento que você pensa é importante. Todos os pensamentos estão atraindo a sua natureza de volta para você. E através da mente subjetiva, enquanto ele viaja pelo reino psíquico, espiritual, criativo. Agora presta bem atenção. Pensamentos, mais emoção, mais palavra, gera realização. Vou repetir. Pensamentos, emoções, palavras, gera realização. Então, agora, eu vou terminar a aula aqui. Por quê? Porque eu vou gravar um áudio somente para os filhos, somente para os alunos do grupo fechado. E através desse áudio que eu vou gravar para vocês, alunos da Prophetic School, alunos privados da Prophetic School, eu vou trazer uma chave para mudar todas as suas crenças limitantes. Tá bem? Então, esse áudio que eu vou gravar só vai ser para os alunos fechados. Se você quer se tornar um aluno, nosso aluno pessoal, se você quiser se tornar nosso aluno pessoal, é só você entrar em contato comigo, tá? Vou deixar o número aqui. Tá? Venha se tornar aluno nosso, tá? Venha se tornar aluno nosso. Venha crescer tanto espiritualmente, quanto fisicamente, como emocionalmente. Porque vale a pena. Você não estará investindo em mim, você estará investindo em você mesmo. Todo investimento que sai do seu bolso não sai dele, entra no teu futuro. Então, não deixa para depois o que você pode fazer agora. Tá? Não deixa para depois o que você pode fazer agora. Porque aquilo que tudo que eu passei aqui para você define a sua realidade. Agora, tudo que eu passei aqui para você define a sua realidade e define o seu ser. Aquilo que você é, você se torna fisicamente. Aquilo que você é interno, você se torna externo. E aquilo que você acaba atraindo para você a sua realidade que você emana de dentro de você mesmo. Ok? Então, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, extraordinariamente, tá? Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Se você quer receber um áudio de ativação alterando, se você quer receber o código,
na verdade, que quebra as crenças limitantes, me chame no meu particular, que eu vou estar te dando as informações, tá? Você vai ser uma pessoa, você nasceu para ser feliz, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Em nome de Jesus. Até mais. Tchau, tchau.